Então vamos lá, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma aula hoje, né? Hoje é dia 28 de maio, a gente está aí no friozinho, né? Começamos o capítulo número 27. O tema hoje para ser discutido vai ser o totalitarismo. Isso mesmo, totalitarismo e nazifascismo. Deixa eu admitir a galera que está chegando aqui. O totalitarismo e nazifascismo é um tema bem importante, porque é um tema que ele vem sendo discutido, né? A gente ouve muito as pessoas falar sobre fascismo, sobre nazismo, e a gente vai entender quais são as origens, né, desses termos, quais são as origens desse modelo político, né, de modelo que foi instituído no mundo, né, se caracterizou, tem uma característica própria, e é tão comentado, né? É tão criticado também este modelo e tão perigoso. A gente vai ver o porquê que ele é perigoso, porquê que ele é criticado, quais são as suas origens sociais, quais são as suas origens políticas, certo? Então, para isso, eu queria que vocês prestassem atenção, anotassem, perguntassem também, porque vai ser bem importante a gente formar, né, a gente entender este conceito, que foi um conceito bem caro, né? Muito caro, porque a partir desse conceito, a partir desse estado, desse modelo, nós vamos ter muitos conflitos, entre eles a decorrência da Segunda Guerra Mundial no mundo, né? Bom, então para entender o que acontecia, né? Esse modelo ele não começa. A gente quando fala em fascismo, né? A gente lembra logo de Mussolini, lembra de Itália, até porque fati é um termo italiano, né? Fati é como se fosse um feixe, né? De madeira, que tinha um machado na ponta. Então esse feixe ele era amarrado, era um feixe de madeira que tinha um machado muito afiado na ponta. Ele era usado, né, pelos juízes, né, no período do Império Romano, né? Os soldados levavam isso e julgavam os cidadãos que não que eram sem ética, que não eram patriotas, e arrancavam então, né, o seu pescoço, né, com esse machado aí como forma de justiça. Então vai ser usado esse feixe como um símbolo, e o nome vai ficar, né, fatismo, né? Então, fascismo ou fascismo está certo. E o fascismo, ele surge, então, o termo fatista, né, o fascismo, surge com esse elemento que é romano, que é um elemento do passado, mas principalmente o fascismo não surge com o Mussolini, não é o Mussolini que inventa o fascismo, né? Os conceitos que vão ajudar a formar esse, esse modelo, eles são, digamos assim, eles são estipulados, eles são desenvolvidos por, no mínimo, 3 pensadores importantes que nós vamos ter no final do século XIX. Tá? Então, eu queria que vocês se ativessem assim, a quais as características desses pensadores. Né? Bom, o primeiro deles é um cara francês, ele é chamado Charles Maurras. Né? O Charles Maurras, ele é um poeta monarquista, ele é um jornalista, ele é extremamente romântico, né? E ele vai ser um cara que vai falar sobre o nacionalismo integral, tá? Então, coloca ali Maurras, né? Se escreve Charles Maurras, com 2 R's, né? Charles Maurras, então, ele vai falar sobre o nacionalismo integral, que é o nacionalismo maior, né? Ele vai dizer que o Estado, né, quer dizer que fazer parte de um Estado, né, é importante, que o Estado é tudo, ele controla tudo, né, ele é um cara ultranacionalista. Vejam que o nacionalismo ele vai se agarrar à questão romântica, né? O romântico ele é exagerado, o romântico ele é apaixonado, o romântico ele é cego, né? Então o Maurras ele vai falar sobre isso. Ele é um jornalista, ele vai escrever no jornal da monarquia e ele vai inspirar, né, esse intervencionismo, né,
Ele vai ser um grande influenciador de alguns caras importantes. Entre eles, o Benito Mussolini, que mais tarde vai desenvolver o fascismo. O Salazar, deixa eu admitir o Guilherme aqui. O Salazar, que é de Portugal, né, que vai ser esse fascista português. O Plínio Salgado vai ser um fascista brasileiro que vai fundar a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, né? Então, integralista. Plínio Salgado que morou em Porto Alegre, né? Plínio Salgado era um jurista, ele morou em Porto Alegre, inclusive, ali onde é a pizzaria Barranco. Não, perto da Barranco, é Fornão o nome, né? Aquela ali era a casa do Plínio Salgado. O Franco, na Espanha, o Franco vai ser influenciado, e o Getúlio Vargas, que vai ser elemento do nosso estudo daqui a pouco, né? O Getúlio Vargas, que foi presidente de 37 a 45, com o Estado Novo, também vai se inspirar no Charles Maurras, né? Então, esse francês, Charles Maurras, é um influenciador, ele é um nacionalista integral, né? Integralista, é jornalista romântico. Um outro cara chamado Georges Sorel, ou Georges Sorel, né? O Georges Sorel, ele é um italiano, aí sim, ele é da mesma nacionalidade do Mussolini. Ele vai ser, olha só, o cara era um engenheiro, né? E ele começa a estudar filosofia social. E aí ele larga o emprego dele de engenheiro e vai começar e participa dos movimentos sindicalistas italianos, né? O sindicalismo italiano é muito importante. Lembra que a gente falou quando se desenvolveu a indústria no Brasil do sindicalismo italiano, né? Que são os italianos que vêm ocupar as fábricas aqui no Brasil. Eles vão vir com essa característica de serem socialistas, de serem anarquistas. Então, o Georges Sorel, ele é um cara de esquerda, teoricamente, né? Ele participa do sindicalismo, aliás, o sindicalismo que lutava por melhores salários, que lutava por um mundo melhor, que lutava por direitos. Porém, ele começou a perceber, né, que essa extrema esquerda que ele vai começar a perseguir, que ele vai começar a estudar, e ele vai começar a desenvolver uma aptidão pela violência sindical. E aí ele começa a estudar a direita. Então ele vai ter acesso à direita e começa a estudar, entre outros caras, o Proudhon e tal, e começa a verificar assim que começa a estudar o Charles Maurras, inclusive, e começa a verificar que ele estava errado estando do lado da esquerda. E começa, então, a montar um sindicalismo, ao invés de revolucionário, um sindicalismo fundido com o nacionalismo, né? Então, vejam só, o nacionalismo, propriamente falando, né, tu acha assim, eu sou nacionalista. Tá, legal, é bonito. Mas o nacionalismo exacerbado, que é aquela coisa do indivíduo se encontrar como, se enxergar, melhor dizendo, como o melhor, como o superior, como raça superior às outras. Então, isso que é o grande perigo. E é essa radicalidade que Maurras falava e que o Georges Sorel vai complementar. Então, olha só, o Maurras vai falar de um Estado onde tem o nacionalismo, onde o nacionalismo ele pressupõe ser uma raça superior, ser o país ser o melhor do que todos, que o mundo ele é um mundo melhor se tiver um mundo cheio de italianos. E o Georges Sorel vai falar que para chegar a esse mundo, nós temos que ter um sindicalismo unido ao Estado. Aí é o grande problema. Por quê? Sindicato e Estado, sindicato e governo são coisas diferentes. O sindicato existe para justamente fiscalizar o governo, né? Requerer do governo coisas melhores, questionar o governo. E o sindicalismo que o Sorel estuda é um sindicalismo atrelado ao Estado. Depois a gente vai ver que o Getúlio Vargas vai fazer a mesma coisa. E esse sindicalismo, então, ele deixa de ser revolucionário e passa a ser um sindicalismo nacionalista. Então, ele é um
um sindicalismo que vai combater todos aqueles trabalhadores que questionarem o Estado. Todos aqueles trabalhadores que quiserem se organizar contra os maus tratos, contra o salário que não é tão bom, que vão fazer greve. E vejam só, quem é que vai gostar disso? Os grandes empresários, né? Os grandes empresários vão perceber assim, nossa, se a gente apoiar esse sindicalismo aí, esse sindicalismo está do nosso lado, porque eles não deixam os caras fazerem greve, eles batem nos caras, e eles matam as pessoas que são arruaceiras, que ficam pedindo aumento de salário. É nesse sindicalismo que a gente vai apostar. É nessa política integral, nacionalista que a gente vai apostar. E isso se tornou uma praxe, né? Uma praxa, uma prática, melhor dizendo. Só que é o seguinte, gurizada, vamos ver qual é o contexto econômico tanto da Itália nesse momento histórico. Eu estou falando da década de 20 e 30, tá? É justamente quando o mundo está numa crise tremenda. Nós tivemos, no final da Primeira Guerra Mundial, a Itália sai da guerra, né? Ela não recebe aquilo que foi prometido a ela. Ela está numa M total, ela está muito mal financeiramente. Então começam a surgir esses elementos aí de ultranacionalismo para tentar unificar o povo italiano, para que esse povo, para que essa Itália consiga chegar de ombro junto às nações desenvolvidas, né? Então, por isso que se desenvolvem essas políticas que são políticas nacionalistas, integralistas, né, com violência. Tá bom? Então, olha só. E falta o terceiro. Eu falei que eram 3 pensadores. O terceiro pensador é um cara chamado Enrico Corradini, que também é italiano. O Corradini vai dizer o seguinte: ele vai pegar as ideias do Charles Maurras e as ideias do Georges Sorel e vai fazer o seguinte: vai dizer, olha, tá aqui. Nós temos o direito divino através da raça. Então aí tem um componente importante que é o racismo, que nós temos que ter. Ele era um jornalista, nacionalista e romancista também. Nós temos que ter um nacionalismo forte, um militarismo forte, militarismo, nacionalismo, e nós somos a raça superior. Então, 3 elementos que o Georges Sorel vai trabalhar: nacionalismo, e vai pegar toda a fundamentação de Charles Maurras. Nós temos que ter o militarismo, vai pegar toda a questão do Georges Sorel, da violência, né, a questão militar, de imposição, de disciplina, né, e vai introduzir um elemento novo, que é a questão da raça, do direito divino. A nossa raça tem direito de ser uma raça superior, né? Nós somos brancos europeus, descendentes do Império Romano. Então, Benito Mussolini pega as ideias desses 3 pensadores, né, e vai começar a desenvolver. Ele que era também sindicalista. O Benito Mussolini era sindicalista, era de esquerda. Em 1919, bem depois da guerra, ele pega as ideias nacionalistas e ele assume aquilo como algo fundamental e briga com a esquerda, não quer mais saber da esquerda e se torna, então, este cara ultranacionalista, né? Esse cara que vai usar o sindicalismo, que vai enquadrar todos aqueles que não estão de acordo com este mundo, né? Vai formar, com esse mundo nacionalista, né? Vai formar um exército, uma guarda de pessoas, de soldados, né? Com roupas pretas e tal, que é a sua milícia, digamos assim, e vai, então, a partir daí, desenvolver a que a gente conheceu, né, como a política fascista na Itália. Certo, pessoal? Até aí, vocês estão conseguindo entender, pessoal? Porque agora eu vou para o slide, tá? Depois eu vou colocar tudo na Iônica lá, esse slide para vocês, sobre a política sobre essa política fascista e nazista, tá bom? Tem um slide só para isso. Vocês estão conseguindo entender? Estão me ouvindo aí? Tudo bem? Tudo legal? Beleza?
Tudo de boa, Sérgio. Ah, De boa, senhor, tudo bem. então tá. Tranquilo. Então, beleza. O fascismo, por exemplo, né? O fascismo, ele surge com setores das camadas médias da sociedade, como nós, né? Que somos a camada média. Professores, empresários, né? Funcionários públicos, padeiros, comerciantes, né? Advogados. Ele surge na camada média. Então, a camada média, ela vai aceitar, ela vai... E outra, a camada média, ela está muito... sofrida, né? Porque essa crise que nós temos em 1929 atinge com muita força a camada média, que deixa de ganhar, né? Deixa de participar, né? E começa a sofrer, começa a ir para a miséria. Então, nós vamos ter aí a Itália numa condição muito problemática economicamente e a camada média, então, assumindo isso. Por quê? Porque, de certa maneira, o fascismo ele vai dar disciplina, a Itália vai ter disciplina com o fascismo, porque os caras vão dar porrada em quem não trabalhar, os caras vão exigir disciplina no trabalho. A economia, né, ela tinha que se tornar mais produtiva, porque tem que se produzir cada vez mais, independente de se eu estou ganhando bem ou não, mas eu tenho que produzir mais para tornar a minha nação, né, competitiva. A Itália também vai querer uma economia mais, além do trabalho, da economia mais produtiva, ela vai querer que os trens, por exemplo, cheguem no horário correto, vai exigir o funcionamento correto do Estado, e isso vai ser visto pela burguesia italiana com bons olhos. A burguesia italiana que está mais ao norte, na região de Milano, a região milanesa, né? E aí a burguesia italiana vai investir pesado no fascismo e vai levar ao governo um cara chamado Benito Mussolini. E por quê? Por conta desse discurso, que era um discurso contra o Partido Socialista, né? E não podemos esquecer que ali mais ao leste europeu, a gente tem a União Soviética, né, funcionando muito bem, né, o desenvolvimento da política socialista, né, da política comunista no Estado soviético. Então, os empresários italianos têm muito medo, né, e combate justamente a formação desses partidos aí e a formação desses núcleos socialistas dentro da Itália. Então, esses caras serão perseguidos. E vão, obviamente, as ideias ditatoriais, militaristas, de centralização vão prevalecer, certo? O nazismo. Bom, o nazismo ele vai se inspirar no fascismo. Ele vai se inspirar muito no fascismo italiano, com a sua disciplina, com as suas roupas, com as suas ideias nacionalistas, com as suas ideias do sindicalismo atrelado ao Estado, né? De centralização de poder, das suas ideias de perseguir os socialistas. Mas o nazismo, algo que vai ser muito, mas muito, muito marcante no nazismo é, sem dúvida alguma, a supremacia racial. O que significa isso? Que os nazistas eram superiores, mas muito superiores a qualquer outras nações. Eles pertencem à raça ariana, raça branca, raça pura. Tanto é que o nazismo, né, desde pequenininho, as crianças nascem no nazismo, elas são criadas como superioras, ou seja, promovem uma chamada eugenia. Anota essa palavrinha aí, eugenia, e vão atrás depois para ver o que significa eugenia. Né? Então, é um negócio muito perigoso. E esses caras, então, que nascem aí, eles vão crescendo nesse mundo, nesse universo, eles não conhecem outra coisa a não ser o nazismo. E quando chega a Primeira Guerra Mundial, né? Desde a década de 20, quando chega a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, esses caras já estão com a mentalidade nazi-fascista. Eles são completamente controlados, né, por esse Estado, né, de direito, onde a intenção era de expansão do imperialismo alemão, assim como o imperialismo italiano, né, que é expandir de maneira chauvinista, outra palavrinha que vocês vão ter que procurar, chauvinista, de expandir o seu imperialismo pelo mundo. Tá legal? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente ver aqui, para a gente colocar justamente o slide aqui
Todo mundo está enxergando aí? Sim. Beleza. Então, já vou abrir aqui. As ideias principais, então, gurizada. As ideias, quem quiser participar, vai participando aí, tá? Por favor, do lado aí, vai se manifestando, porque a gente tá em aula, tá? Então, se tiver dúvida, pergunta. O nazifascismo. Então, definição. É um tipo de governo caracterizado por países do período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse período é conhecido como período nazifascista ou período entre guerras. Quais são os principais países onde vão ocorrer na Europa esse nazifascismo, né? Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, tá? Agora, o Brasil vai ter características similares com o governo Getúlio Vargas entre o período do Estado Novo, tá? Com Plínio Salgado, inclusive, sendo um cara, né, abertamente integralista e nazifascista. Quais são as características básicas? Já falamos. Nacionalismo extremado, isso é xenofobia, né? Quer dizer, ninguém é melhor do que nós, né? Nós somos o povo escolhido, nós somos os melhores. O totalitarismo significa o quê? Que o Estado ele é gerenciado por um partido que é único, e esse partido que é único, ele é total, ele manda em tudo, em todos os órgãos do Estado. É um Estado extremamente militarizado, então o militarismo é muito forte. Ele é anticomunista, ou seja, não existe espaço para movimentos de trabalhadores, para questão de questionamento de salários, nem nada, né, de movimentos, greve, nada. Ele é antiliberalista, e aí alguém poderia dizer assim, como assim, professor? Ele é anticomunismo e antiliberal? Sim, olha só, ele funciona dentro do capitalismo, mas ele é anti-oliberalismo. Por quê? Porque os liberais, eles diziam que controlavam as suas empresas. Então, o capitalismo americano, o capitalismo inglês controlavam as empresas, né, italianas, alemãs, portuguesas, espanholas. Então, eles são contra este liberalismo que são das corporações, né? Eles são a favor de um liberalismo controlado pelo Estado. Unipartidarismo, então já falamos, um partido só, né? E o culto ao líder, né? Quer dizer, a mitificação do líder, que é o líder é o nosso, digamos assim, o nosso Deus, né? O nosso Messias, né? O cara que tem a palavra, que tem o dom, o enviado, o único, né? Então não se questiona o nosso líder. Quando ele fala, está falado. Então basicamente seria isso. Outra coisa, o governo vai usar muito a propaganda governamental, né? O que significa? A propaganda, lembra que hoje a propaganda vem de várias formas para nós, né? A propaganda vem pelo celular, a propaganda vem pela televisão, pela rádio, pelos streaming que a gente escuta de música, enfim, e pelo cinema, pelo teatro. A propaganda governamental era basicamente, ela surge com o rádio, gurizada, né? E o cinema, que é algo muito novo. Então, rádio, cinema e jornal. Basicamente, esta vai ser a propaganda do governo nazista e fascista. Propagandas em que coloca, né, o cidadão desse país como algo, né, no pedestal, como algo importantíssimo, mitificando a figura do líder e assim por diante. A educação é dirigida, ou seja, de maneira que as pessoas estudem a história a partir da história dos seus líderes, da história do passado, relembrando o passado glorioso, né, sem problemas, um passado onde a sua raça seja superior, né, onde o seu país seja glorificado. Corporativismo, isso é muito fascista, por isso que tem um F do lado. Corporativismo significa o quê? Significa que nós todos somos um corpo social. Então, se alguém destoa deste corpo, é porque esse corpo está doente. Então, tu não pode questionar o andamento deste corpo social. E quem é que dirige o andamento? Quem é o cérebro desse corpo? É o líder máximo, né, da sociedade, que é um mito. Então, tu não pode questionar, porque se tu questionar,
tu vai ser extirpado, ou preso, ou morto, ou sequestrado, enfim. Racismo, né? Então, o racismo. Aqui nós vamos ter a definição de raça, que hoje em dia não é mais usada, é usada de maneira errada, né? A questão da raça. Por quê? Porque existe uma raça, que é a raça humana, né? O resto são etnias. Aqui vai ser as raças, eles vão definir a raça branca, a raça negra, a raça amarela e a raça amarela e a raça vermelha. Nós temos, pessoal, 10 minutos ainda de aula só, tá? Deixa eu voltar aqui. Nós temos, então, a expansão territorial também como algo importante para se fazer no nazifascismo. Causas, então. As causas do nazifascismo: a Primeira Guerra Mundial, crise de 1929, já falamos sobre isso. Esses países perderam a Primeira Guerra Mundial. Esses países, por terem perdido, vão estar na crise, muito mais em crise do que quem ganhou a Primeira Guerra Mundial. O crescimento dos partidos socialistas vai causar medo na burguesia, tá? Então, isso vai ajudar esse sentimento de combate a esses partidos socialistas e o apoio da burguesia local aos nazifascistas. Revanchismo, que é o ato de se vingar. E aqui estão os principais líderes, né? Mussolini na Itália, Franco na Espanha, Salazar em Portugal e Hitler na Alemanha. Aqui algumas propagandas, propaganda comunista, falando sobre combater o Hitler, e a propaganda nazista ou fascista falando sobre combater o Stalin. Fascismo italiano. Então, eu acho que hoje a gente vai se centrar mais no fascismo italiano, não vai dar para ver o nazismo. Vamos lá. Começou, então, no pós-Primeira Guerra Mundial, uma monarquia parlamentar com vários problemas, entre eles dívidas, emprego, inflação, crescimento de grupos socialistas nas eleições, que eram de trabalhadores, que eram da esquerda, e isso, então, vai fazer surgir o fascismo de combate, em 1919, que é um grupo, então, de combatentes contra esses socialistas, que afirmavam, então, que defendiam a grandeza da Itália, reprimiam movimentos populares, né? Era de extrema violência, formavam tropas fardadas, eram chamadas de camisas negras, aquilo que eu falei para vocês. Eram apoiados e financiados por grupos burgueses italianos para combater os trabalhadores, tá? Então, transformou-se no Partido Nacional Fascista já, né, na década de 20 e foi derrotado nas eleições em 21. Porém, em 22, eles marcham com 50 mil camisas negras. Quer dizer, é formado um exército, uma milícia de 50 mil pessoas, e eles vão, né, para assumir o poder, né, e colocaram no poder o Duce, que era como era chamado o Benito Mussolini, certo? Em 1929, criação do Estado do Vaticano dentro da Itália. O Vaticano, que via o fascismo com bons olhos. Por quê? Porque o socialismo era contra, pessoal. O socialismo era contra a igreja, né? Então a Igreja Católica apoia, de certa maneira, o governo de Benito Mussolini e vai receber, então, com o apoio da igreja, o apoio da sociedade italiana. Então, perseguição a opositores, que eram comunistas, fechamento de partido comunista, controle do ensino, controle das comunicações, ênfase no patriotismo, treinamento físico, né? Quer dizer, a questão da disciplina, da ordem, né? Criação de obras públicas com incentivo à agricultura. E em 36, nós vamos ter, então, o neocolonialismo, que é a invasão da Itália no continente africano, na Etiópia, certo? Já o fascismo, o nazismo alemão, nós vamos ver na nossa próxima aula, então, porque não vai dar tempo, né, para a gente continuar a discutir o fascismo, eu não vou conseguir terminar, e eu queria deixar um tempo para vocês agora, de mais ou menos aí 6 minutos, para que vocês fizessem perguntas, para que a gente pudesse refletir sobre o fascismo. O que vocês conseguiram entender, pessoal? Deixa eu fechar aqui. Conseguiram entender o fascismo? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo de boa, senhor.
Tá, legal. Olha só, então a gente tem aí uma situação na Itália que vai acabar irradiando para outras nações, né? Então, o fascismo italiano ele vai irradiar as suas características para a Alemanha, para Portugal e principalmente para a Espanha, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, tem um tempinho ainda, né? Vou mostrar para vocês o trailer de um filme que, de repente, não sei se eu vou conseguir mostrar, tá? Vamos lá, vamos tentar aqui. O trailer de um filme, gurizada, que vai falar sobre o fascismo, tá? Na verdade, é uma obra que vocês já devem ter estudado. Deixa eu ver aqui. Estão enxergando o que eu estou mexendo aqui? Sim. Tá. Então, observem esse trailer aqui. É uma obra do Pablo Picasso, tá? Eu acho que é bem legal. De repente, se vocês conseguirem ver, eu acho que tem no Netflix. Vamos lá. Vocês vão conseguir entender o fascismo e o nazismo. Baseado em fatos históricos. 26 de abril de 1937, em Guernica, uma cidadezinha no norte da Espanha. Está prestes a se tornar muito famosa, mas por todos os motivos errados. Ajuda! Faça alguma coisa! Todo jornalista é um alvo. Sai! A câmera! Não, espera! Toda a verdade é encoberta. Fiquem longe da fronteira. Obedeça as regras, Sr. Howell. Eu sou do New York Herald Tribune. Se você escreve o que eles querem, nunca vai levar um tiro. Você é um espião? Não. Ele a irrita, Sr. Howell. Os americanos não se importam com nada. Não se esqueça disso. Saúde. É um dos nossos? Isso é inaceitável. Querem que eu divulgue a propaganda de vocês? Esse escritório inteiro é uma farsa. Nós dois queremos a mesma coisa, Henry. O problema é que um de nós não é. Mentiroso! Saia daqui. No prelúdio da guerra, a primeira vítima é a verdade. Melhor vir comigo. Pra onde está levando ela? O massacre em Guernica. Então, esse filme, gurizada, é o Massacre em Guernica, né? Ele vai contar a história de Guernica, que é uma cidadezinha no norte da Espanha, que foi o laboratório do fascismo. Laboratório do fascismo na Europa, né? Tem uma obra do Pablo Picasso, eu não sei se vocês lembram dessa obra, que ela vai exprimir toda essa ideia de fascismo, né? É essa obra aqui que eu vou colocar para vocês observarem, ó. Ela é uma obra gigantesca que está no Louvre, né? É uma obra toda em preto e branco, né? Que mostra justamente, né? Que mostra todo o sofrimento, toda a carnificina que foi essa guerra na cidade de Guernica, com as ideias fascistas. E das ideias fascistas surgem justamente na Espanha para combater, né, o socialismo, né, para combater os movimentos sociais de trabalhadores, sindicais, do sindicato revolucionário e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço que vocês, espero que vocês tenham entendido o que é fascismo. Na aula que vem a gente vai discutir o nazismo, como surgiu, e já vamos iniciar aí a Segunda Guerra Mundial, né, que é o nosso objetivo do capítulo número 27. Tá bom? Um bom dia para vocês. Vocês tenham um ótimo final de semana também. É isso aí. Muito obrigado. Tchau. Tchau, Sônia. Tchau. Tchau, senhor. Tchau. 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 Tchau, professor.
Tchau, tchau.